Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei a que hora este vídeo chegará até você. Meu querido irmão, eu estou gravando aqui uma videoaula. E ela não será muito comprida, será uma videoaula de poucos minutos. O tema é o valor do estudo da Bíblia. Eu quero dividi-la em 3 aulas para nós estudarmos junto o valor de estudar a palavra de Deus. Você já pensou o quanto é valioso estudar a Bíblia? Eu sou um eterno estudante da Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia. Ler e estudar. Quando eu termino de ler Apocalipse, eu estou voltando a Gênesis. E começo de novo e vou até Apocalipse de novo. Porque a palavra de Deus é maravilhosa. Ela nos traz vida. Eu quero ler aqui para a base da nossa meditação e estudo, no Salmo 119, versículo 97, que diz assim: Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Que maravilhoso, né? O salmista dizendo: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa. Mas vamos falar agora, vamos direto ao assunto. O que é estudar a Bíblia? Mas primeiro nós vamos para o primeiro tópico desta aula, para o primeiro ponto. O que é ler a Bíblia? Pois bem, tem a leitura comum e tem a leitura persistente. Leitura comum. O que é leitura comum? É eu simplesmente pegar e ler. Ler. Eu vou ler aqui, por exemplo, Salmo 119, versículos 11 a 19. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. E assim eu vou lendo. Bom, de primeira mão, não é pecado, não é errado. Porque é o primeiro passo, nós temos para estudar, é ler, não é verdade? Nós temos que começar lendo a palavra de Deus. Só que não podemos continuar numa leitura comum. E ao exemplo de uma leitura comum, nós temos aqui no livro de Atos, no capítulo 8, versículos 27 e 28, uma história muito importante de um homem que era importantíssimo lá em Candace. Ele era o mordomo Mó, ele era o tesoureiro da rainha de Candace. E ele era prosélito judeu. O que é prosélito? É uma pessoa que segue o judaísmo. Esse homem não era judeu. Ele era etíope, do continente africano. Ele saiu de lá de onde ele estava, da Etiópia, para ir a uma grande festa em Jerusalém, a festa anual dos judeus. E ele era leitor das Sagradas Escrituras. E nós vemos aqui que o Espírito Santo de Deus fala com Filipe para ele pegar essa estrada, a estrada de Gaza. E ele foi ali ordenado pelo Espírito Santo, e quando ele está naquela estrada, ele vê uma carruagem. E o Espírito do Senhor diz assim: aproxima-te daquela carruagem. E ele correu e se aproximou. E eu creio que ele continuou correndo e ele olha, aquele homem que ia na carruagem estava lendo. E Filipe perguntou para ele: entende tu o que lês? Olha só qual foi a pergunta. Entende tu o que lês? Aquele moço disse assim: como entenderei eu se não há quem me ensine? E naquele momento ele disse: sobe no carro. E Filipe subiu naquela carruagem e começou a explicar para o moço o sentido daquela leitura. E de acordo com as Escrituras, ele estava lendo no livro de Isaías, lá no profeta Isaías, que hoje é Isaías 53, que fala de Jesus como cordeiro. E ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, e como ovelha não abriu a sua boca. Aí ele pergunta para Filipe: de que esse Senhor está falando? Ele está falando dele mesmo ou ele está falando de outra pessoa? Porque aquele homem, ele estava fazendo uma leitura comum e ele não estava entendendo o que ele estava lendo. E naquele momento, Filipe
lhe explicou o sentido daquela leitura. E os olhos do entendimento daquele homem foi aberto, e ele compreendeu do que se falava. Qual foi o resultado? Ele aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando ele termina de compreender, de entender, ele chega para Filipe e fala: o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada. O que me impede? Se eu já creio, eu sei que Jesus é o Cristo. E naquele momento tinha uma água ali perto, eles pararam a carruagem e Filipe batizou aquele homem. Então aquele moço estava fazendo uma leitura comum da Bíblia. A leitura comum, ela tem o seu tempo, mas depois nós temos que nos aprofundar na leitura, orar a Deus, pedir que Ele nos ensine. E Deus, com muito prazer, Ele vai abrir o nosso entendimento para nós entendermos o que nós estamos lendo. Então, irmão, caro amigo, você que acha difícil ler a Bíblia, não é difícil. Dobre o seu joelho antes de ler e peça para que Deus abra o seu entendimento. Segundo, ter a leitura persistente. Porque a leitura comum muitas vezes é aquela: eu leio hoje, amanhã eu não leio, depois da manhã é que eu vou ler, esporadicamente é que eu vou ler a Bíblia. Mas uma leitura persistente é todos os dias eu vou lendo a Bíblia. Eu também era assim como você. Eu li a Bíblia de forma esporádica, uma vez sim, um dia sim e outro não. Porque na hora que eu abri a Bíblia, aquele monte de letra, meu Deus, como é que eu vou conseguir ler desse jeito? É muita letra. Mas eu fui orando a Deus, fui pedindo graça e fui lendo todos os dias, fazendo aquela leitura persistente. E eu fui pegando gosto pela leitura. Tanto pela leitura da Bíblia como de outros livros. Ler persistente significa ler a Bíblia todos os dias. Pegar o bom hábito de ler a palavra de Deus. E depois que você pegar este hábito de ler a palavra de Deus, você não vai parar mais nunca, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ele dizendo para Timóteo: persiste em ler. Nós, os crentes, devemos persistir em lermos a palavra de Deus. E essa leitura persistente, ela inclui o quê? Disciplina. O que é disciplina? Eu ter o propósito de ler a Bíblia todos os dias. Assim como muitas pessoas são disciplinadas a ir a uma academia. Vão lá, paga por mês, R$50 por mês ou R$100, e todos os dias, ou de manhã, ou meio-dia, ou à tarde, estão indo para uma academia, estão se disciplinando a um exercício, ou uma caminhada, ou pedalada de bicicleta. Devemos também, acima de tudo, persistir e termos disciplina no estudo da palavra de Deus. Porque um crente que não estuda a palavra de Deus, ele está fadado a ser uma presa fácil às mentiras, às falsas doutrinas. Então nós temos que ler a Bíblia todos os dias, com disciplina e com persistência, pedindo a graça de Deus. E quanto mais a gente ler a palavra de Deus, mais o nosso entendimento vai se abrindo e mais nós vamos nos aproximando de Deus. Amém. Nos veremos na próxima aula.